Bem-vindos a todos ao projeto Games Dunca. Então, para quem já me conhece, meu nome é Fernando Eduardo. Eu tô fazendo no YouTube um curso de programação em C, C++. E como muita gente pediu que eu fizesse exemplos de jogos, não só na tela de DOS, mas usando uma API, então resolvi criar esse projeto para introduzir assim alguns exemplos dos jogos mais simples até um jogo mais ou menos do Nintendo 8 bits, do Master System, Atari, para que a gente possa progredir, né, na programação, não só naquela programação básica que é dada em faculdade, tá? É, eu fiz hoje a primeira aula. Vão ser vai ser parecido com o nosso curso, vai ser por tutoriais e a cada um número de X lá de tutoriais para a criação de games, a gente vai criar um jogo. Tá? Então eu vou fazer um site lá no dunano.com.br, provavelmente vai ser barra Dunca ou Games Dunca, ainda tô pensando qual o nome certo assim que eu vou deixar, tá? Eu vou fazer uma página com fórum para a gente trocar ideias assim, quem já sabe também e quiser compartilhar, então a gente vai fazer isso nesse site, a gente vai trocar informações, tá? Então vamos pro primeiro tutorial, tá? Eu vou colocar como no YouTube, no meu site vai ficar Game 01, 02 e assim vai. Aí até quando chega em projeto, sei lá, um jogo simples, jogo da velha, forca, damas, que a gente pode fazer primeiro na tela do DOS e depois, quando a gente estiver avançando no nosso curso lá de programação, aí a gente vai passar para C++, vai usar C Sharp, vai usar uma API no final dessa parte em C. A gente vai usar uma API que a API é como fosse um programa suporte, ele vai fornecer assim, recursos do computador, então a gente vai utilizar a parte gráfica, som, um joystick, o mouse. Então a API serve para isso. Só para quem está perguntando assim, alguma conhecida, provavelmente a que é mais conhecida é o DirectX, tá? Tá na versão 11, mas a 9 foi muito conhecida na época de 2005 por aí. E a gente vai no final da parte então da programação em si, a gente vai começar com Allegro aqui o nosso projeto de games, tá? Então eu não elaborei nada aqui é, eu não elaborei os planos de aula aqui, então só tá essa tela preta aqui, eu vou deixar mais bonitinho depois, mas por enquanto vai ser assim. Então, vamos lá. Então, o nosso primeiro tutorial aqui são dois exemplos, né, de movimentação de um caractere naquela tela do DOS. Tá? Então lá, programa para mostrar a movimentação de caractere usando as setas do teclado. Então, quem está acompanhando o curso não vai ter dificuldade. Eu não vou colocar coisa a mais que a gente não viu no curso, então tem as duas bibliotecas básicas que a gente usa e criei duas funções, né? E aqui aqui embaixo também é a função principal, tá? Só vou aqui habilitar a função 1, seta 01. Então aqui o primeiro exemplo ele vai fazer o que? Exemplo de movimento simples utilizando as setas e outras teclas do teclado. Então aqui no código do teclado os números abaixo representam as setas correspondentes. Então esse número 72 significa a tecla da seta para cima, 80 é para baixo, 77 para a direita e 75 para a esquerda. Tá? Aqui, para quem não lembra, isso daqui é um comando define, é como se fosse uma macro.
Toda vez que a gente digitar acima, ele tem esse valor aqui 72, tá? Já vai ficar mais claro lá, mais abaixo aqui. Então aqui eu criei 3 variáveis inteiras, x, y e o cont, e um tipo char chamado tecla, tá? Então aqui, x representa a linha e y a coluna, como é feito y a coluna. Como é feito o computador, o for é usado para levar o caractere na linha e coluna a cada pressionamento de tecla. Como no processo é muito rápido, mal se percebe o loop. Isso aqui está aqui nessa parte de baixo aqui. Já vou explicar. Começa na posição aqui é x, y. Eles começam na posição 0, mas poderia começar em qualquer outra posição. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um while. Só vou cortar essa linha aqui que não está fazendo nada aqui. Então, o meu while ele vai ser infinito, tá? É como se fosse um programa. Você vai um jogo assim de videogame. Você vai ficar jogando enquanto estiver ligado, tá? Então, enquanto verdadeiro, o meu game irá rodar infinitamente. Então aqui eu vou dar um exemplo, eu vou dar um F9 para vocês darem uma olhada como que vai funcionar esse exemplo. Só um segundinho, aqui tem um erro aqui, tem um caractere aqui a mais. Vou dar um F9. Então aqui o meu caractere que eu fiz aqui, ele é um opa, vamos ver. Então o meu caractere é o arroba, tá? Ele vai começar na posição 0 e 0. A posição 0 e 0 é essa primeira aqui do canto, tá? Se a gente for para baixo, ele vai aumentar e para a direita aumentar, tá? Toda vez que a gente vem da direita para a esquerda, ele diminui, e de baixo para cima diminui também, tá? Ele é o contrário do cartesiano, né? O cartesiano é para cima e para a direita. Aqui é para baixo e para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar as teclas do teclado, vou fazer o meu caractere andar, ó. Ele vai andando onde que eu quiser aqui, tá? Então, vou fechar aqui. Então o que acontece? Eu coloquei já que ele começa na posição 0 e 0. Então ele na posição esquerda e ao norte, assim, superior, tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer um for. Ele vai verificar aqui a condição. O meu contador começa em 0. Se o 0 é menor do que o meu x representa as linhas, ele vai imprimir para ele pular uma linha, tá? Se o meu contador é menor que y, que representa as colunas, ele vai dar um espaço, um vazio aqui, um espaço, né? A gente vai dar, tá? Aqui a tecla, a gente vai recuperar o valor que a gente está digitando ou teclando. Então no caso aqui, faz de conta que eu coloquei a tecla para cima. Então ele vai, a tecla para cima, ele vale 72. Na hora que eu apertar a tecla, na variável tecla vai estar registrado 72, tá? Dei um F-flush só para que a gente está trabalhando com char, para às vezes pode dar algum tipo de erro, mas não tem importância. O que eu ia fazer? Cliquei para cima, que é o 72, ele vai olhar aqui, eu fiz 4 ifs, abaixo, não, acima, aqui, tá? Porque aqui, quando ele lê 72, eu estou usando essa macro, tá? Então aqui é a mesma coisa que se tivesse 72 aqui dentro, tá? Tecla é igual a 72, o que eu vou fazer? X é igual a x menos 1, tá? No nosso caso,
não vai funcionar esse primeiro exemplo para cima porque ele começa na posição 0, tá? Não vai ter negativo para cima, tá? Mas pode ter para a direita e para baixo. Então, vou fazer de conta que ele vai para a direita. Então, cliquei aqui a seta para a direita, ela vale 77. Aqui, tecla é igual a direita? É igual a 77? É. Então, o que ele vai fazer? Y, que é o meu que está vendo as colunas, e vai somar mais um. Então, ele vai passar uma posição para a direita. Se no caso fosse para baixo, abaixo é 80. Não, se no caso fosse para a esquerda, então ele já está numa posição no meio da tela, eu quero que ele volte para a esquerda. Então aqui, eu poderia colocar a esquerda, né, que eu já usei uma macro, eu podia usar a esquerda aqui, ou uso o número direto. Tá? A gente usa as macros, o comando define, para ajudar a identificação. Às vezes você pega um programa de uma outra pessoa, às vezes você não lembra para que serve aquele código. Você está vendo de novo. Então é bom para identificar. Aqui eu só coloquei como exemplo. Então a coluna, então ela começa em 0, vai infinitamente para a direita. Tá? Então quando você coloca para a esquerda, ela vai reduzir um número. Tá? Aqui para baixo, como é o contrário do sistema cartesiano, quando você põe para baixo, de 0, ele vai saltar 1 para baixo. Quando coloca acima, ele reduz 1. Tá? Eu poderia ter feito aqui também, se eu não quisesse usar as setas do teclado, esse código, esses números aqui representam pela tabela ASCII, só que só para programação em C. Tá? Se você vê na tabela ASCII, em relação às setas, esse valor. Na tabela ASCII aqui tem algumas letras nessa posição aqui, tá? Mas isso aqui, você vai encontrar vários tipos diferentes de código, mas esse é que eu uso já faz tempo, esse que tá certo, tá? Você pode tentar aí na tua casa que vai funcionar. No caso você não quer usar as setas, você quer usar as outras teclas, as letras, números, você pode fazer direto, ó. Em vez de eu criar aquele define, criar todos esses ifs aqui, eu posso fazer direto nas letras. Então, ó, se a tecla for igual a S, ele vai subir. Quer dizer, vai descer. W vai subir. D vai para a direita e A para a esquerda. Tá? Só coloquei dois exemplos. Você pode deixar os dois funcionando. Está funcionando os dois ao mesmo tempo. E no caso aqui eu coloquei para a gente dar uma olhada. Se eu clicar a letra I, ele vai voltar para minha posição inicial, ó, início da posição do arroba. Tá? E aqui, toda vez que acontece a impressão, eu tenho que dar um system CLS. Por quê? Senão vai ficar todo borrada a nossa tela preta do DOS. Então aqui eu coloquei uma observação. Se quiserem, exclua esse comando aqui do system, né, para apagar a tela, para ver o efeito que fica. Então mexa as setas que o efeito aparece. Então você vai ver, parece que está nevando, assim, os caracteres ficam caindo, ficam fazendo círculos. Só para vocês verem como seria sem esse comando system CLS. Vou explicar de novo aqui meus dois for, para que serve. Então, faz de conta que eu andei com a tecla, meu X virou 30 e meu Y 15. Então o que vai acontecer? Meu contador vai vir aqui, X ele vai valer 30, então o meu count começa com 0. Então ele vai, como eu estou falando de linhas, ele vai pular 30 linhas. Então ele vai fazer o quê? Faz de conta que aqui começa a primeira linha, a linha 0. Então ele vai pular 30 linhas, vai ficar nessa posição. E depois 15, né? Que eu falei 15. Então ele vai somar 15, mais ou menos aqui. Aqui que vai aparecer meu caractere, tá? Isso aqui é tão rápido que a gente
nossos olhos não conseguem captar isso. Essa velocidade é muito rápida, assim, menos de muito milésimos de segundos, assim, tá? A gente mal vê ele indo para baixo e para a direita. Não, é muito difícil enxergar isso aqui. Tá? Então vou dar um F9 de novo. Agora eu vou usar as teclas aqui, o W, o S e o D. Aqui eu vou demonstrar um negócio. Para cima a gente não pode ir, porque o for tem uma restrição lá que a gente não pode. E nem para a esquerda. Ó. Vou puxar mais para cá. A gente vê, fiquem de olho nessa barra de rolagem. Então vamos lá. Ó, você viu que ele pulou para uma linha de baixo. Ó. Vem para baixo, vem para a esquerda. Se alguém perguntar, se eu clicar para a direita e para a esquerda, para cima, ele vai na qual que você clicou primeiro. A gente poderia fazer um if com os dois, né? Então ele ia tipo em diagonal, tipo assim, mais reto assim. Mas como a gente não fez, então não vai. Ó, a barra de rolagem, ela está baixando, tá? Isso que acontece é que a gente não colocou nenhuma parede aqui, nenhuma restrição ao movimento. Então ele vai abaixando. Ó, a barra de rolagem aqui baixou já bastante, ó, tudo isso aqui. Então aqui, como a gente colocou ali para, se a gente clicar sem ir, para ele voltar à posição inicial, que é lá em cima. Então vou apertar I aqui. Ó, foi lá para cima. Vou andar um pouquinho de novo e vou apertar I. Ó. Então esse foi o nosso primeiro exemplo. Então vou abrir o exemplo 2. Então, o exemplo 2 é um exemplo, mais ou menos o mesmo código do primeiro, só que eu vou colocar as paredes. Tá? Eu vou colocar uma limitação de movimento. Então, lá, repetir o define, o meu while. Até aqui tudo igual. Tá? Aqui, de vez de arroba, eu usei um caractere diferente, tipo um quadradinho preenchido. Você pode usar a tabela ASCII aqui se quiser uns caracteres diferentes. Então, aqui está a observação. Quando a gente aumenta o x, no caso, no exemplo passado, o arroba vai para baixo, né? Que ele começa em 0, vai para baixo, ele aumenta. O x aumenta. E quando você diminui o x, o arroba sobe. Quando você aumenta o y, que é o que ele representa as colunas, o arroba vai para a direita, e quando você diminui, o arroba vai para a esquerda. No caso aqui, que a gente viu lá no exemplo de cima, eu coloquei mais um, né? Menos um, mais um. Vamos ver aqui em cima. Aqui, ó. Isso aqui, o mais um e o menos um representa o local que vai ser incrementado e decrementado a cada loop. E também o deslocamento. Se vocês testarem, criarem uma variável, alguma tecla que aumente essa velocidade, vocês podem testar, aumente ou diminua. Algo similar à velocidade, podemos aumentar e diminuir esses valores para termos uma certa aceleração em nosso carro arroba. Então a gente pode fazer um carrinho, né? A gente pode acelerar e diminuir. Então você vai mexer com esse mais um, menos um. Então vocês podem testar aí com mais 5, menos 5. Por aí vai, tá? Vocês vão ver que ele vai mais rápido, ou ele vai piscar de um lugar e vai para o outro. Tá? Isso depende de cada um, de como vocês querem fazer o teu jogo, ou algum programa que vocês vão precisar disso. Tá? No caso ainda a gente não colocou uma limitação no nosso tempo, né? Então aqui, se você colocar aqui 10, você vai ver um piscar mais ou menos. Então ele vai sair de um ponto e vai para o outro, muito rápido. Tá? Mas aí a parte de tempo a gente vê em outros tutoriais. Aqui o exemplo que eu criei uma parede. Então aqui, se ele clicou
a tecla para baixo. Então ele começou na posição, deixa eu ver, ele começou aqui, ó, o meu X está em 5, o Y está em 30. Coloquei a tecla para baixo, então eu quero que ele vai para baixo, então vai aumentar, né? Só que eu coloquei um limite, tá? Ele só pode chegar até a linha 20, ó. O ponto mais baixo é 20, então o meu chão vai ser 20 e o meu ponto mais alto vai ser 5, tá? Vocês têm que entender essa parte aqui que é importante. A gente vai usar esse código quando a gente usar uma API que se chama Allegro, que é bem simples de usar. A gente vai usar esse mesmo código aqui para movimentar um carrinho em uma estrada, tá? Que a gente vai desenhar uma estrada e o carrinho vai se movimentar. Então aqui, você tem que entender essa parte. Por que o X tem que ser menor que 20? Porque eu coloquei uma parede aqui, eu estou limitando o movimento dele. Então, a hora que ele chegar a 19, ele não pode fazer esse mais um aqui. Quer dizer, ele vai poder fazer mais um. Ele vai chegar no 20. Chegou no 20, 20 é menor que 20? Não. Então ele não vai fazer mais para baixo, ele não vai mais para baixo. Tá? No caso do acima, coloquei aqui um limite 5. Tá? Ele não pode diminuir de 5. Ele pode chegar a 5, mas não pode baixar de 5. Então, quando eu coloco a seta para cima, ele diminui 1x. Tá? Até ele chegar. Chegou em 6. 6 menos 1, 5. Esse é o limite. Ele está no ponto mais alto que ele pode chegar, que é 5. Tá? Então, lembrando de novo, aqui é diferente do sistema cartesiano. O cartesiano é para cima e para a direita, aqui é para baixo e para a direita. Tá? Para a direita e para a esquerda a mesma coisa. Então, na hora que ele for para a direita, o limite aqui, na hora que for 49, se eu colocar mais um para a direita, ele vai dar 50, só que ele não vai mais, porque essa condição aqui não vai ser aceita. Então ele vai ficar tipo, vai bater na parede. E o à esquerda também. Então o limite dele aqui é 20, tá? Ele não pode ser menor que 20. Aí aqui eu fiz diferenciando que o meu while aqui, como é 1, que é verdadeiro, ele não vai parar de fazer o loop. Então aqui eu fiz, no caso, o 27, pela tabela ASCII, equivale a tecla escape, né, que é o ESC. Então na hora que a gente clicar no ESC, o programa fecha. Tá? Vamos dar um F9 e vamos ver agora esse novo carrinho nosso aqui. Então lá, ó. Ele começou na posição 5, linha 5, coluna 30. Então, ó, linha 5, coluna 30. Então, só para representar o fora aqui. Então, meu 5. Então, ele contou 5 linhas. Então, fez a primeira até chegar aqui. E depois foi dando espaço. Então, de novo, como é muito rápido, a gente não consegue ver isso aqui. É muito rápido esse for. Vamos movimentar. Então ele movimenta. Só que estou colocando para cima. Ó. Ele está piscando ali. Só que ele não vai mais para cima, porque ele está no limite. É uma parede. Ó. Agora para a esquerda. Ele também chegou no limite. Para baixo. Ó, limite lá na 20ª linha. A coluna é o limite 50. E a altura o limite é 5. Ó. Então ele não sai desse retângulo aqui, ó. Aqui dentro ele se movimenta livremente, ó. A gente pode, ó, eu vou deixar aqui a minha setinha aqui no meio, eu vou dar um ESC, ó. Vamos ver se ele vai parar o programa. Pronto, ele fecha o programa, que eu dei um comando de desiste. Tá? Sei que é simples para quem está vendo por enquanto, mas é assim, a gente vai pegar cada parte que a gente vai precisar, tipo, para criar um jogo, tá? É importante saber isso aqui para a gente pegar a coisa mais difícil depois, né? A gente vai começar bem relax assim no começo, depois a gente vai pegar a coisa mais puxada até chegar na API. Aí na API aí a gente pode desenvolver provavelmente qualquer jogo assim de Atari, Nintendo 8 bits assim, tá? É claro que
que a gente quiser fazer jogo assim mais pesado, a gente vai precisar de um, vocês vão precisar de um computador melhor, tal, mas isso fica mais pra frente, né? Eu mesmo não tenho um computador tão bom assim para aguentar. Mas em outros tutoriais a gente vê aqui, tá? Então, até o próximo tutorial. Até mais.